Dando aí sequência à nossa sexta aula, nós vamos estar aí aprendendo sobre o nosso segundo tópico, que é sobre a tradução da Bíblia. Então, como se deu a tradução da Bíblia aí no decorrer da história, né, dentro da história, como se deu aí então essa tradução? A transmissão da revelação da parte de Deus para os homens gira em torno de três fases históricas significativas. A primeira, a invenção da escrita antes de 3000 a.C. Segundo, o início das traduções antes de 200 a.C. E terceiro, o surgimento da imprensa antes de 1600 depois de Cristo. Depois dos manuscritos, a forma próxima mais importante das escrituras, que dá testemunho de sua antiguidade, são as versões. Então olha que interessante. Depois dos manuscritos, a forma de veracidade que nos traz aí a verdade de forma registrada, fiel, são as versões. A versão é uma tradução do idioma original de um manuscrito em outro idioma. Então a versão é uma tradução do idioma original de um manuscrito para um outro idioma. Então é muito diferente aí de como muitas pessoas pensam. Existem inúmeras versões, mas apenas algumas serão consideradas como exemplo para este estudo. Antes, todavia, de seguirmos em frente, é necessário que, aqui dentro desse estudo, nós precisamos entender essa importância de o que é versão e o que é uma tradução. O que é importante, então, dentro desse estudo que nós entendemos? Entendemos com clareza certos termos técnicos da história da tradução da Bíblia. Então, definição e distinção. Então, vamos trazer à tona aqui qual a diferença então de tradução, versão, tradução literária. Então, nós vamos aprender. Então, as definições e distinções são as seguintes. Em cada ramo da ciência, existem termos técnicos usados para designar seus significados, os quais jamais devem ser confundidos, ocasionando ambígua interpretação. Assim acontece quando o assunto e tradução em especial das escrituras. Aquele que translada de uma língua para outra deve evitar confusão desses termos. Por exemplo, tradução literal e transliteração. São três termos que estão intimamente correlacionados. Ou seja, parecem, mas são ao mesmo tempo distintos esses três termos. Tradução. Então, o que é a tradução? Tradução é o processo de converter uma linguagem em outra, por exemplo, do inglês para o francês. Aí a diferença de tradução. Esse trabalho se chamaria tradução. A tradução literal é a tentativa de expressar com toda a fidelidade possível e o máximo de exatidão o sentido das palavras originais do texto em que está sendo traduzido. Trata-se de uma transcrição textual, palavra por palavra. Já a transliteração é a versão das letras de um texto em certa língua para as letras correspondentes de outra língua. Então olha aí para você ver como é então diferente. Então vamos ver aqui as versões mais importantes aí de toda a história da Bíblia. Vamos ver algumas versões importantíssimas. A primeira, uma das mais importantes, das versões mais importantes, é a versão Septuaginta. Septuaginta significa 70. A abreviação dessa versão é LXX, L em números romanos 50, X 10 e
sendo aqui 2x, 20. Então L, XX, aí a versão dos 70, né? Sendo às vezes chamada de versão alexandrina, por ter sido traduzida no reinado de Ptolomeu II, segundo Filadélfo, na cidade de Alexandria, Egito, 284 a.C. e 247 a.C. Conta-se que 72 eruditos procedentes da Palestina, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel, que viajaram para Alexandria, traduziram o Pentateuco, do Antigo Testamento hebraico para o grego, em 72 dias. É necessário salientarmos que, com o tempo, essa palavra viria a denotar a tradução para o grego de todo o Antigo Testamento hebraico. Essa é talvez a mais importante das versões, por sua data antiga e influência sobre outras traduções. Além dos 39 livros do Antigo Testamento, ela contém os livros conhecidos como apócrifos. Então é uma versão muito importante aí você estudar e analisar. A segunda é o Pentateuco Samaritano. Essa obra foi de fato uma porção manuscrita do próprio texto hebraico, não sendo na verdade uma tradução nem uma versão. Contém os 5 livros de Moisés, pois os samaritanos aceitavam apenas o Pentateuco. Os samaritanos só aceitavam os 5 primeiros livros aí de Moisés, e não todo aí o Antigo Testamento. Traduções siríacas. O idioma siríaco ou aramaico era comparado ao grego koiné e ao latim da Vulgata. Era a língua comum do povo nas ruas. As principais versões siríacas do Novo Testamento estão indicadas a seguir. O siríaco antigo são conhecidos os manuscritos principais dessa versão. O siríaco curetônio é um pergaminho do século V que se encontra no Museu Britânico. Recebeu esse nome em homenagem ao Dr. John Cureton, que o editou. O siríaco sinático é um palimpsesto do século IV, descoberto no monastério de Santa Catarina, no Sinai, em 1892. Versão peshita. A palavra peshita significa simples ou comum, sendo esta versão conhecida como Vulgata Siríaca. Tem apenas 22 livros do Novo Testamento, faltando-lhe 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Segundo Champlin, 1995, página 95. O peshito é representado por 350 manuscritos existentes, alguns dos quais recuam até o século V e VI. Outras versões siríacas surgiram depois dessas que já tratamos. Em 508, na Síria, em Hierápolis, sob a direção de Filoxeno, foram adicionados ao cânone das igrejas siríacas os livros excluídos da versão peshita, ou seja, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Em 616, Thomas de Heracleia, bispo de Mabug, reeditou o texto de Filoxeno, produzindo uma versão distinta que se tornou conhecida como Siríaca Heraclena. Uma outra tradução é a tradução latina, Vulgata Latina, uma das mais famosas. Por mais de 1000 anos, predominou no cristianismo ocidental uma grandiosa tradução da Bíblia, a Vulgata Latina. Vários estudiosos haviam traduzido as Escrituras para o latim. Entretanto, foi com Sonfrônio e Eusébio Jerônimo que a versão latina se firmou. Por volta do século III d.C., o latim começou a substituir o grego como língua de ensino no vasto mundo romano. Um texto uniforme e confiável era extremamente necessário para o uso teológico e litúrgico. Havia muita confusão a respeito dos textos latinos da Bíblia, atochado de heresias e controvérsias. E dessa época, os concílios de Nicéia, 325 d.C., de Constantinopla, primeiro 380 d.C., e de Éfeso, 431 d.C. Devido à diversidade de versões, traduções e revisões bíblicas no século IV, Damaso, bispo de Roma, 366 d.C., 384 d.C., inconformado com essa situação, providenciou uma tradução do texto da antiga versão latina
encarregando Jerônimo, eminente erudito no latim, grego e hebraico, de fazer a tradução denominada Vulgata Latina. Jerônimo começou seu trabalho com uma tradução da Septuaginta em grego. Logo desistiu de seu intento, visto que a Septuaginta era considerada, inclusive por Santo Agostinho, verdadeiramente a palavra de Deus, inspirada, inerrante da parte de Deus, em vez de mera tradução não inspirada, baseada em originais hebraicos. Mais tarde voltou-se para o texto hebraico, que estava em uso na Palestina, como texto base para sua tradução, concluindo completamente em 405 d.C., sua tradução latina do Antigo Testamento hebraico, e que não recebeu calorosa recepção de imediato. Após sua morte em 420 d.C., sua tradução no Antigo Testamento sobressaiu sobre as demais traduções, servindo de base para a maioria dos tradutores da Bíblia anteriores ao século XIX. Então aí ficou aí, né, claro aí essa questão aí das traduções da Bíblia, que é mesmo informações básicas, é importante você saber, você leitor, você amante da Bíblia, para fazer uma pesquisa e aprofundar, que vai ser de grande relevância para você. Então até a nossa próxima videoaula.